Existem duas perguntas que você talvez nunca vai ouvir da boca de uma mãe, mas que já se passaram na cabeça de milhares ou talvez milhões de mulheres. Primeira, tive um filho sem querer ou sem poder assumir as responsabilidades e para quem que eu posso dá-lo? Segunda, adotei um filho, mas não é como eu imaginava. Como é que eu faço para devolver? Criança não é objeto. E adoção não é caridade. Não tem volta. É bilhete só de ida para uma viagem que reserva surpresas boas e desafios. Por isso que eu defendo tanto a importância de que essa decisão seja responsavelmente tomada. Somente após a gente refletir muito e a gente se desenvolver em termos de maturidade emocional é que a gente consegue ter uma decisão responsável sobre maternidade. Quem tá aqui concorda? Me manda aqui no chat qual que é o nome de vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso Papo de Segunda. E eu quero saber por que vocês se interessaram de estar aqui nessa roda de conversa hoje, que vai falar sobre um relato muito emocionante de adoção da Jaqueline, que já entrou. Já já eu convido ela aqui para acessar junto comigo. E eu queria também agradecer, eu não sei se a Tati já entrou, foi ela que me indicou o perfil da Jaqueline Vitorino, que é a minha convidada de hoje. E para quem não conhece a história dela, pessoal, ela foi criada pela avó, foi colocada para adoção e foi devolvida 2 vezes por 2 famílias diferentes. Eu postei nos stories, não sei se vocês viram, um podcast da Rádio Escafandro, onde ela contou bastante detalhes sobre a trajetória dela. E assim, é um episódio pesado, né, Jaque? Assim, a sua história realmente é muito emocionante, impressionante. E eu senti uma mistura ali de tristeza, de raiva, de espanto, de dor. E também de muita admiração pela Jaqueline. Vocês vão entender o porquê. E a Jaqueline, ela não demonstra rancor. Eu fiquei muito curiosa para bater esse papo com ela, para entender sobre, não tanto sobre esse passado sombrio, mas sobre os aprendizados, sobre o legado que ela deixa para o mundo, que a gente vai aprender muito com ela hoje. E se tiver alguém novato por aqui, eu tô vendo a Simone, Gustavo, NS Ferreira, Melissa, sejam muito bem-vindos, tem mais gente chegando logo mais. Para quem é novato por aqui, eu queria me apresentar, para quem está pela primeira vez. Meu nome é Larissa Cruvinel, sou autora desse livro aqui, A Serenidade da Renúncia. E esse livro ele já foi vendido em 7 países. Eu falo nele abertamente sobre autoconhecimento, autorresponsabilidade e a minha jornada pessoal de decisão por ter ou não filhos biológicos. Eu ainda estou me decidindo sobre adoção, mas atualmente eu ainda me vejo muito como uma mulher não mãe. E tá tudo bem, para quem tá aqui que também tem essa decisão. Nessa comunidade a gente não levanta a bandeira de que existe um caminho único para a realização da mulher. E eu quero pedir para quem tá aqui clicar no aviãozinho, chamar as amigas, os amigos para participarem e vamos logo começar essa conversa com a Jaqueline que ela já acessou. Dai, Souza Junqueira, Roberta, obrigada pela presença de vocês também. A Jaque já vai entrar com a gente. Algumas pessoas me mandaram perguntas, eu vou incluir na nossa pauta. Oi, Jaque. Tá virado aí a câmera. Oi. Boa noite, Oi, tudo bem? boa noite, tudo bom? Tudo bom. Que bom te ter por aqui nessa roda virtual aí de conversa. Obrigada por ter aceitado o convite. Nada, é um prazer estar aqui. Você fala com a gente de qual cidade, para quem não te conhece? Rio de Janeiro. Tá no Rio agora. E aí Sim. eu quero te pedir, Jaque, assim, posso te chamar de Jaque? Já tô arrumando a Pode, primeira. pode ficar à vontade. Se quiser me chamar de Lari, Pinta Preta, Tá Larry. bom. Eu queria que você começasse, como em todas as lives, né? Eu peço que a minha convidada se apresente e que você conte também pra gente se você acha que maternidade é para todas as mulheres. Tá bom. Oi, pessoal.
Meu nome é Jaqueline, Jaqueline Vitorino. Eu tenho 50 anos, fiz agora em janeiro, dia 7, e atualmente eu moro aqui no Rio de Janeiro. Faz uns, acho que quase uns 30 anos que eu moro aqui. Você Ah, nasceu sim. onde? Eu nasci em Jacaraú, é um município bem pequenininho, pertinho de João Pessoa. Aham. É pequeno mesmo. Da última vez que eu fui lá, eu falei, nossa, mas é bem pequena a cidade mesmo, mas assim, bem aconchegante, sabe? A cidade, as casas bem uma pertinho uma da outra, é bem legal. Legal. E eu nasci lá nesse município, lá em Jacaraú, e eu só lembro o período que eu estive lá, assim, bem vagamente, quando eu era bem pequenininha mesmo, assim, bem longe na minha cabeça, as ruas por onde eu passei. Entendo. Conta pra gente. Primeiro me responde aqui. Você acha que maternidade é para todas as mulheres, Jaque? Eu acho que sim. Hum, Só que aí vai de cada uma tem a liberdade de querer ser mãe pelas vias, né? Por qual via ela queira, biológica ou adotiva. uhum. Eu acho que sim, que a maternidade é para todas as mães. Embora a gente veja algumas que você olha e fala, nossa, essa pessoa não nasceu para ser mãe. Já vi muito essa frase. Mas assim, eu acho que todas nasceram para ser mãe. Mas às vezes acontecem coisas na vida da pessoa que você involuntariamente leva para os seus filhos o que passou. Hum. Olha, eu preciso te dizer, Jaqueline, que você dá muitos nós na minha cabeça. E eu vou tentar, nessa conversa de hoje, eu quero convidar todo mundo também para participar no chat, porque me surpreende uma pessoa que acabou sendo colocada para adoção, que não teve tanta presença materna, dizer com essa convicção. Então, por isso eu quero que você conta um pouquinho para o pessoal o que, que foi que aconteceu, né, para você hoje ter um livro, uma autobiografia, onde você conta que você foi adotada por duas famílias diferentes. Então, conta um pouquinho para o pessoal a sua história, para estar todo mundo na mesma página. Tá. Eu fui adotada com 6 anos por um casal, lá em João Pessoa mesmo. Esse casal me levou para a casa deles e me colocaram na escola, assim, os cuidados, né, que uma criança deveria ter. Me colocaram na escola, eu aprendi, é, me levaram para a igreja, porque eu já tinha nascido num lar evangélico, minha avó era Tá? evangélica, então eles me levaram para a igreja, me colocaram na escola, e quando eu completei 13 anos, eles me devolveram. Ah, mas muita gente me pergunta, o que que aconteceu? Assim, eu não falo muito o que aconteceu nas lives que eu Sim. participo, para assim, proteger assim, a imagem das pessoas que ainda, dos meus parentes adotivos, que me conhecem. Tem muita gente que me segue ainda no Instagram, então acho que seria um choque falar para eles, eles ouvirem, né? Ah, nossa, eu não sabia que realmente aconteceu isso, começar a olhar para a família já meio que atravessado. Tá. Então, eu não falo realmente que eu ouvi lá, mas com 13 anos, eles decidiram que eu não era mais filha deles, e foram lá em João Pessoa, porque eles tinham me passado para o nome deles, foram em João Pessoa desfazer a adoção. E aí, depois de um tempo, quando eu cresci, foi que eu vi lá na minha certidão de nascimento que eles tinham uma verbação falando que a partir daquele dia eu não seria mais filha deles, que agora eu passaria a me chamar Jaqueline Barbosa, que era o meu nome de nascimento. Então, depois que eu saí da casa deles, eu comecei a ficar morando em um montão de casas, várias casas. Então, era uma casa 3 meses, outra casa 2 meses, até Eu eu chegar quero aqui no só Rio. interromper e voltar aí a linha do tempo. Até os 6 anos, quem te criou foi a sua avó. Foi. E a sua mãe biológica, ela já não era mais viva? O que que aconteceu para que você não fosse cuidada desde pequena pela sua mãe biológica? A minha mãe biológica, pelo que eu soube dela e pelo que eu lembro bem vagamente, ela era uma pessoa alcoólatra Tá. e ela bebia muito. Então, eu imagino que a minha avó, por não ter que ficar com os netos, porque o que acontece hoje em dia, eu sempre vejo isso. A mãe tem o filho e coloca nas costas da avó para tomar conta, e algumas vão trabalhar e não podem realmente ficar. Outras não. Conheci umas assim que não precisavam da mãe tomar conta, aí deixa nas costas da avó.
Então, imagino eu que minha mãe me teve outros filhos também, e fora os outros filhos da filha os irmãos da minha mãe, que deixava também na conta da minha avó, e aí eu acho que ela saía dando os netos, porque uma tia minha, depois de agora já que eu conheci, pelo Facebook, falou para mim, sua avó acho que não tinha juízo não, que ela saía dando os netos dela todo. Eu fui buscar minha filha várias vezes na casa de outras pessoas, porque quando eu chegava, cadê minha filha? Eu dei. E aí ela ia buscar Caramba. na casa de onde estava. E minha mãe não soube onde eu Você estava. perdeu contato com ela não era apta, né? Ela tinha um Não, vício, então ela não era apta tinha para um vício. cuidar de Ela você. e o meu avô. Tá, ok. E aí, uma dúvida: você, quando foi para a casa dessa primeira família e foi registrada e depois foi devolvida, isso para nós choca muito, porque mãe biológica não pode devolver filho para ninguém. É A lei verdade. protege. Como que é isso? A lei não obriga, depois que os pais adotivos, né, registram ali na certidão e são realmente a nova família daquela criança. Eles podem devolver e devolve para quem, né? Vai para um abrigo? Como que é isso? Na verdade, devolver não pode, mas eu lembro que com 13 anos eu já estava assim, na adolescência, né? Entrando na adolescência. Então eu lembro que quando minha mãe e meus pais foram me devolver, eles me levaram lá em João Pessoa, lá em Jacaraú, onde eu nasci. E aí foram lá e falaram para o juiz que foram, sei lá, no cartório, porque chamaram minha mãe biológica, foi a outra vez que eu a vi, e aí Ah, falaram para ela que estavam devolvendo, e estava minha mãe e tá. minha avó, as duas. E aí eles falaram que não iam mais querer ficar comigo e que estavam me devolvendo, sendo que assim, eu não sei, quando eu saí lá de Jacaraú, eu não sei para onde, com quem eu fui, porque provavelmente eu voltei para João Pessoa com os meus pais adotivos, Tá. porque minha mãe, não sei por qual motivo, ela ficou assim, minha mãe adotiva, ela ficou responsável por arrumar um lugar para eu ficar. E não entendi por quê. Até hoje eu não entendo. Eu não sei por que ela ficava assim. Hoje vamos. Quando a gente saiu lá do juiz, eu não podia mais voltar para Aham, casa. Para meus pais adotivos. Meu pai não queria. tá. E aí ela, vamos procurar, vamos te levar para casa do seu tio. Cheguei no meu tio, ele falou que não podia ficar comigo, porque já tinha 2 filhos, era muito humilde e não Sim. tinha como ficar. Então, ela foi para outro lugar, procurar outra casa, e daí encontrou uma prima adotiva, perguntou: ela pode ficar aqui tomando conta dos seus filhos? Porque eu não tenho outro lugar para ela ficar, eu tenho que arrumar um lugar para ela ficar hoje, pelo menos, né, para ela não ficar na rua. E aí eu fiquei lá na casa dessa minha prima por um tempo. Então, essa segunda família na verdade, te acolheu muito já numa expectativa de que você ajudasse a cuidar dos Sim, filhos, biológicos. Então, você foi não como uma filha, mas não, assim, meio que um babá, posso dizer assim? sim, em E todas as em casas. todas as casas. Eu não sei o quanto você já conversou com outras pessoas que foram adotadas, porque assim, eu quero falar rapidamente uma visão que eu às vezes tenho. Quando a gente fala de adoção, e eu acho legal você dizer que não é caridade, as pessoas às vezes têm automaticamente uma reação assim, nossa, que nobre. Só que muitas vezes a intenção por trás de muitas famílias que estão adotando não é tão nobre assim, né? Sim. E assim, o quanto que. é, Qual a sua opinião com relação a é, essas pessoas que acolhem dessa forma? Você enxerga como hoje como seus familiares? Você não guardou rancor? Como é que é a sua. Tô tendo um pouco de dificuldade aqui de dizer, Uhum. mas como que você sente? Porque eu me sentiria muito usada e eu ficaria muito nervosa e sentimentos não tão legais, assim. Como é que foi Sim. pra você, Jaqueline, com sinceridade, assim? Assim, quando eu fui, eu acho que eu já estava acostumada a ficar na casa das É. pessoas. Por exemplo, quando eu fui adotada, na verdade, minha mãe queria uma criança para ser companhia. Muitas pessoas adotam por causa disso.
Ah, eu quero uma companhia, eu não quero ficar sozinha, estou ficando velha, não quero ficar sozinha, eu quero uma companhia. Esse foi o meu caso. Minha mãe adotiva queria uma companhia, porque a filha dela ia casar e o filho ia morar em outro estado por passar em um concurso. Então, ela ia ficar sozinha. Tá. E aí ela queria uma companhia, porque quando ela me adotou, ela disse, eu queria uma companhia, e você vai vir para ser minha companhia. E isso acontece muito. E o meu pai, ele não foi a favor da Mas adoção. E tem era uma, gente... é tipo uma cuidadora de dó? Tá. Ou, Não, ela me adotou como uma filha para ser tá. companhia. Ah, eu quero ter uma companhia, eu vou adotar uma criança, uma filha, vou. E aí eu era filha dela, né, normal, adotada, Uhum. mas era para ser uma companhia, para onde ela fosse, porque ela era fotógrafa, então ela tirava foto, e aí eu ia muitas vezes entregar as fotos na casa das pessoas, que antigamente Sim, revelavam e entregavam, né? sim. Então eu ia sozinha, de ônibus. Então, ela realmente queria uma companhia, ela não queria uma filha para ficar ali com ela, né? Minha filha, não, assim, tem um tratamento de filha, mas uma companhia. E hoje em dia ainda acontece muito isso. No Facebook, às vezes, eu vejo as pessoas perguntando assim: ah, eu quero adotar uma criança, como é que faz? Uhum. Tipo, quando eu leio aquilo, parece que eu tô assim, tô numa prateleira, peraí, qual o perfume que eu vou levar? Parece que eu leio isso, Uhum. sabe? É meio maluco. E aí, eu quero uma criança dessa idade, dessa. E os que estão lá já faz Uhum. tempo. Então, você perguntou se eu guardo rancor? Não, eu não guardo Não. rancor. Não, eu não guardo. Não vale a É, pena. a gente vai falar muito disso, assim, hoje, porque, como eu te disse, como eu anunciei também para todo mundo que ia vir assistir a live, a gente não vai ficar remoendo esse Ah, abandono, esse passado, os motivos que te fizeram, né, ser devolvida, mas a gente tem muito a aprender com você. Primeiro, que pode ser que tenham pessoas aqui que pensam em adotar. E aí eu acho que você já está ensinando uma grande lição que é no sentido de assim, pessoal, que pensa adotar ou que pensa em ter filhos, né, biológicos. sim. Qual a motivação que está por trás? Você está trazendo alguém para o mundo ou está tirando alguém ali de. É abrigo? É o termo correto que a gente fala? Eu não quero É, usar. um lar, né? Um lar. Chama de lar ou Tá. abrigo. Assim, para trazer para o seu círculo familiar, com qual objetivo, sinceramente, né? É de fato para pensar no que aquela criança, naquele ser vai precisar, porque querendo ou não, é uma pessoa que já carrega um histórico de abandono, que vai Sim, trazer dificuldades de criação de vínculo, né? Que sim, enfim, às vezes vai precisar de muito mais paciência, de afeto. E a pessoa, se ela traz por um objetivo egoísta, né, para fazer companhia para si ou para trabalhar para ela, tá muito sim, errado, né? Quais muito. as consequências disso para aquela outra vida? É, eu queria que você comentasse, essa segunda família também te devolveu, né? A gente Sim. conta como foi isso, assim, que idade que você tinha, para onde que você foi nesse segundo momento e quem tiver dúvidas, pessoal, também participem. Então, com 13, eu fui para casa dessa prima tomar conta dos dois filhos que ela Hum, tinha. E aí fiquei por um tempo lá. E aí, eu sei que eu fiquei por um tempo porque me marcou muito a época que eu estava lá, foi na época do impeachment do Collor, tá. lembra? Hum, Então, e aí me marcou isso, eu lembro que era nesse período. Daí, da casa dela, eu saí para outra casa, e aí fui para outra e para outra, e sempre com o objetivo de, ela vai ficar para tomar conta das crianças. Não era mais como filha, já era para alguém para tomar conta. Aí perguntaram, você recebia para isso? Não, eu não recebia. Era só para eu ter onde dormir e onde comer. Era só isso, mais nada. E eu fiquei assim, não te registravam, era uma não, não. funcionária sem remuneração, era um trabalho meio. Tipo assim, ela é sua parente. Você pode ficar com ela? Você pode ficar pelo menos uns 2, 3 meses? E aí passou-se um tempo, eu não lembro quanto tempo foi, que eu fiquei da casa da minha avó adotiva para outra casa, e aí fiquei assim, sabe? E depois de um tempo, minha mãe adotiva falou assim, ó, se você quiser, a gente pode até convencer seu pai de você voltar para lá. Você pede perdão a ele, fala que você não vai ser mais, você não vai mais ser levada, você não vai mais fazer de novo as coisas erradas,
que você vai obedecer, e aí, quem sabe ele vai te aceitar. Hum. E aí eu acho que eu estava com uns 14 anos. Mas fiz isso tudo que ela falou. Cheguei em casa, entrei, aí falei pro meu pai que eu ia ficar direitinho. Mas quando eu cheguei lá, eu já cheguei já com um bloqueio. Parecia pessoas estranhas para mim, sabe? Ele parecia uma pessoa totalmente estranha, então não deu mais certo. Aquela casa não era reconhecida mais por mim. Uhum. Então não deu para ficar lá. E Sim. fiquei assim, fui para casa de outra prima, aí fiquei na casa dela 8 meses. E assim fui até eu chegar aqui no Rio. Para vir para cá para o Rio, eu fui. Depois de um tempo, ela pediu para eu ficar na casa do meu irmão adotivo. Ele já estava morando em Fortaleza. E aí ele falou: Ó, se tu vier para cá, eu vou ficar tomando conta de você. E aí, quando tiver um concurso no banco, você vai fazer, Hum. porque ele trabalhava no banco. Você vai fazer e aí você vai passar. Você vai ter sua independência, vai ter seu trabalho e pronto, vai ter sua Uhum. vida. Mas aí minha mãe sempre aparecia para infernizar minha vida, eu não sei por quê. Aí ela ligou para lá. Ó, Jaqueline vai para o Rio. E aí ele foi contra. Não, ela não vai, ela vai fazer concurso, já vai chegar, tá perto. E aí ela disse que não, que eu ia, porque eu tinha que ir, porque tinha uma moça que ia ficar comigo. Ela precisava de uma companhia, e aí ela queria uma menina para ficar com ela, para ser companhia dela. Já era uma senhora, Uhum. e aí não teve jeito. Ela chegou lá, me arrastou, mandou eu vim com outras duas que estavam passando. Quando eu cheguei aqui no Rio, a pessoa que me queria ficou comigo só 2 dias. Porque ela falou assim: ah, não, eu achei que era uma menina preta, do cabelo duro, mas aí é você é uma branquela, cara de filha de rico. Não, não quero não. Que E aí fiquei só 2 dias. meu Deus. Meu Assim, Deus. rejeição eu tive por tudo quanto foi lado. E às vezes se torna, sabe, um círculo vicioso. E Hum. aquilo vai acontecendo na sua vida, vai acontecendo, até que você dê um basta. Se você não der um basta naquilo, vai sempre acontecendo, sempre. Tá. Eu, o Adilson fez uma pergunta que eu imagino que muita gente deve estar pensando assim. Ele diz, todos esses abandonos, essas rejeições, né, psicologicamente falando. Hoje, como que você se sente? Você falou que rancor você já não sente. Qual Não. sentimento vem por tudo isso? Por um tempo, eu nutri um ódio mortal dos meus pais adotivos. Acho que até os, acho que até os 40 anos, eu não queria nem saber. Se ligasse para mim, ela veio várias vezes aqui no Rio. Ah, eu quero te ver, vem aqui me ver. Eu mandava o recado pela mesma pessoa. Eu não vou aí ver você, eu não quero te ver. Eu não quero, porque eu achava que tudo que eu tinha passado era culpa dela, sabe? Dos lugares que eu poderia ter ficado, e ela foi lá e infernizou e eu tive que sair. Uhum. Então eu não queria nem saber. Se perguntava por mim, eu dizia que, ó, fala que eu não quero, não vou, eu não vou. E aí, depois de um tempo, eu já estava começando assim a querer escrever o livro. Eu já pensava, sempre pensei em escrever, mas não tinha coragem. Então, Você já eu tem passei. de escrever em diário ou em cartas? Olha, eu vou te falar, eu escrevia muito. Teve um tempo que eu falei assim, eu acho que não sei não. Eu acho que eu sou autista, não é possível. Tá. Porque assim, eu não queria mais, comecei a ficar muito introvertida. Só queria ficar sozinha, não gostava de lugar com muita gente, não gostava de lugar com barulho, não queria saber de pessoas perto de mim. Não vinha, se chegasse para me dar um abraço, quer ver? Época do ano que eu não gostava, Natal e Ano Novo. No Ano Novo, então, quando vinha alguém me dizer Feliz Ano Novo, que me abraçava, meu Deus do céu, eu não gostava. Não deixava ninguém ficar. Assim, você perde a confiança nas pessoas. Então, a sua resposta para o Adilson seria muito esse sentimento assim de é, falta de conseguir conectar, né? De frieza, de Sim, outras. sim, Eu imagino que você devia sentir, Jaqueline, sempre assim, que uma próxima pessoa que viesse era para tirar alguma coisa de você, sim, algum benefício, exatamente. meu Deus. Porque E para responder para o Adilson,
e em 2019, 18 para 19, eu decidi que eu ia lá onde estavam meus pais adotivos. Eu fui lá em João Pessoa, aí eu fui com uma prima minha adotiva, aí ela me levou lá em Natal, e eu fui nos meus pais adotivos. Minha mãe estava viva ainda, e aí fui lá pedir perdão para eles. Você pedir perdão? Sim, porque Eu que muita gente não entendi. muita gente me faz essa pergunta. Mas é assim, ó, se eu faço alguma coisa com você, você vai ficar chateada comigo. Mas aquilo que eu fiz, eu acho que foi irrelevante aquilo. Não foi nada demais que eu fiz. Eu até te ajudei. Eu posso pensar dessa forma, eu sendo a agressora. Então, o que a Bíblia diz? Se eu me sinto magoada e ofendida, eu tenho que pedir perdão para eu poder ser livre. Porque eu vivia como? Eu vivia presa, porque eu não queria perdoar meus pais, meus Pedir ex-pais. perdão, liberar perdão, assim, liberar ele. Liberar o perdão. Ah, ok. Então eu fui lá e pedi perdão a eles. Olha, eu vim aqui pedir perdão a vocês por tudo que eu fiz vocês passarem, porque eu não me sinto livre, porque eu tenho raiva de vocês. Então eu gostaria de pedir perdão, porque eu quero ser livre. Eu quero viver a minha vida livre. Eu não quero ter nada no meu coração, até porque isso não faz bem. Mágoa, tristeza e rancor não faz bem para a alma. Eu trouxe depois, assim, muita coisa para minha saúde por conta disso. Saúde física, Então, né? saúde física, sim. Então, eu decidi pedir perdão, aí o meu pai começou. Ah, porque você era muito levada. Ah, porque você era muito bagunceiro, você inventava história, você só queria ficar fora de casa, você não queria ficar em casa. Porque era assim, eu acho que eu sentia medo dele, sabe? Por ele ser muito agressivo, até com os próprios filhos, eu acho que eu sentia medo dele. Então, toda oportunidade que eu tinha de ficar na rua, eu ficava. Acabava a aula, eu ficava na escola, brincando, subindo em árvore, pulando pelos muros, assim. E aí, quando eu chegava em casa, eu levava um couro. Mas, infelizmente, eu era assim, criança, né? Então, eu vivia pela rua, para cima e para baixo, correndo, pulando muro. E quando eu chegava em casa, não tinha outra, ele me batia bastante. E aí ele começou a falar assim, porque você era desse jeito. E aí teve uma coisa que eu gostaria de falar assim, para os Tá. pais. Eu sempre pedia para eles assim, você compra um apontador para mim? Você compra um apontador? Não, não precisa. Por favor. Aí, não precisa. Aí um dia, uma colega da escola falou assim, Jaqueline, vamos lá na loja, vamos lá roubar as coisas, apontador, lápis, essas coisas tem lá um montão. Aí, saí da escola e fui. E aí, quando eu cheguei lá na escola, quando eu saí da escola, eu fui lá na loja, aí comecei a pegar apontador, botei na bolsa, e aí a menina já devia ter esse costume e aprendeu, né, ter esse costume ruim. E aí ela não foi pega, mas eu fui, pelo segurança. E aí ele me agarrou aqui pelas costas e falou assim, isso aí não é para você. Não faça isso, porque eu vou te levar por orfanato. Moço, desculpa, eu não vou fazer mais não, eu prometo, eu sou filha adotada. Não faz isso, por favor. E aí, quando eu mal olho lá para fora, quem estava lá me olhando? Me esperando já? Seu pai. Meu pai. Meu Deus do céu. Eu apanhei tanto, tanto, tanto naquele dia, que eu não sei até hoje como foi que ele descobriu que eu estava lá. Eu imagino, depois que a minha tia adotiva falou para mim, que a profissão dele era policial. Então, ele devia ter algum contato, e aí ele soube e foi lá atrás de mim. Daí eu apanhei muito por causa disso, mas graças a Deus foi a única vez que eu fui, nunca mais, eu não tinha essa índole em mim. Eu acho Então, graças a Deus eu saí fora. ainda bem. Eu fico pensando, já que, assim, a sua história, ela me faz pensar muitas coisas, e eu não sei se o pessoal também tá pensando da mesma forma. Por tudo que você diz, você era uma criança travessa.
você se envolvia muitas vezes com amizades que não te levaram para um melhor caminho. Mas você ainda era uma criança quando tudo começou, Era, né? E assim, aham, era. de criminalidade grave ou de vícios ou coisas assim, você não se envolveu. E ainda assim a gente percebe que você carrega ainda um pouco essa coisa de não, deixa eu pedir perdão, deixa eu. Isso, olha, isso dá um nó na minha cabeça. Eu não sei, tento entender com muito respeito e muito assim, por mais que talvez a gente discorde em pensamento, mas com muito respeito pela sua história e pela sua interpretação da sua história, sabe? Uhum. Mas é uma curiosidade que eu tenho, por exemplo, como que você conseguiu construir confiança, né? Conseguiu ou ainda não conseguiu construir intimidade, vida com outras pessoas, amizades, às vezes um relacionamento amoroso. Isso faz parte da sua vida ou acabou virando algo que você não consegue acessar? Você pode compartilhar isso com a gente? Assim, afinidade com outras pessoas é difícil ainda, assim, para mim. Hum, Porque uma vez, acho que foi até a diretora lá da empresa que eu trabalho, ela falou assim para mim: todas as vezes que a gente vai falar com você, você vem na hum, defensiva. Então, eu tive muita dificuldade, eu acho que ainda tenho até hoje, porque qualquer coisa que você vem falar comigo, às vezes, da forma que eu hum. interprete, eu já vou assim, sabe? Tipo, já tô brigando, porque eu acho que alguém quer se aproveitar, quer fazer alguma coisa comigo. Muito difícil, principalmente assim, eu acho. Tem gente que pergunta: você não casou? Não, não casei, não tive filhos, porque foi. Para mim era muito difícil aceitar alguém, sabe, perto de mim, me abraçar pelas coisas que passei. Então, é muito difícil. Então, eu acho que foi por causa disso que eu não consigo ter muita confiança Uhum. ainda. Para mim ainda é difícil, Tá, não é fácil. eu imagino. Mas eu te agradeço por estar aqui compartilhando com a gente. Eu acho que nos ensina muito se você tem um filho, primeiro, não esperar que seja um filho robozinho. Às vezes pode ser que alguém vai ter um filho muito custoso, que vai dar trabalho, que vai atrapalhar. É, E como que os pais vão lidar com isso? Se vai ser algo que eles vão procurar recursos ou se eles. Porque muitas vezes, já que eu imagino que quando o filho é biológico e essas coisas acontecem, os pais não têm para quem devolver, mas existe um certo abandono velado, né? Não sei se o pessoal concorda com sim, isso. A gente vê muitas vezes filhos que são tão terceirizados, né? Então, assim, vê tão poucos pais, criam poucos vínculos, sentem-se abandonados mesmo tendo um teto. Porque o importante quando a gente fala de responsabilidade afetiva tem muito a ver é, com esse sentimento do não abandono, independente do teto, do sangue, de não desistir, né, de todos os desafios que a criação de um filho impõe. Acho que sim. concorda, assim, Aham, concordo. Tem dessa uma forma. parte, tem uma parte do livro que eu até escrevi, um pedaço assim, falando sobre filhos biológicos abandonados dentro do seu próprio lar. Sim. Tem muitos filhos que olham assim e falam, parece que não são nem meus pais, porque não me dão atenção, não conversam, tratam com Sim. grosseria, não pergunta nem como é que foi no dia do trabalho, não pergunta como é que foi na escola. Então, assim, é bem complicado. Tem filhos que realmente são abandonados pelos pais, sendo biológicos. Exato. Legal pontuar isso, né, para as pessoas que estão É, considerando uma via ou outra. é, E uma curiosidade, o Adilson novamente fez uma pergunta com relação a acompanhamento psicológico. Você fez acompanhamento psicológico, queria saber se você ainda faz e se você tem uma mensagem também para pessoas que passam por desafios semelhantes, né? Ou enfim, uhum. um pouquinho sobre isso. A gente está no Janeiro Branco, é um mês onde a gente fala muito mais sobre saúde mental. O que você tem? Eu nunca fiz. Nunca?
Nunca fiz acompanhamento psicológico e eu acho muito importante vocês que passam por algum problema e, assim como eu, procurar, porque é importante você conversar, falar. Você precisa falar, colocar para fora. Eu acho que, assim, a minha psicóloga foi a Jo, né? Que eu falo que é a minha mãe, que Deus me deu quando eu estava com 20 anos, que eu já não tinha mais para onde ir, que eu já estava decidida a morar na rua. E aí Deus me deu a Jo. E a Jo serviu para mim como uma psicóloga, porque ela sentou e ficou me ouvindo falar. Todos os dias ela ouvia, porque era tanta história, tanta coisa que eu passava, que eu tinha passado na casa das pessoas e de novo em outra casa e de novo passei pela mesma coisa. E ela me ouvia, sabe? E só chorava, só ficava chorando, chorando, chorando. E não, Jaqueline, olha, você vai vencer, você vai vencer, você vai, Deus vai abrir uma porta de emprego para você, vem para minha casa, porque na rua você não vai ficar. Então, naquela época não tinha como, né? Era uma amiga, mas ela não tinha formação em terapia, né? Não, não tinha. Não fiz. Eu nunca tive acompanhamento psicológico. Eu acho que, para não dizer que eu nunca Hum. tive, eu acho que só tive uma vez, quando eu fiquei internada para operar a tireoide, e aí tinha que ter acompanhamento lá no hospital. Então, foi a única vez que uma psicóloga veio conversar comigo, mas eu já estava assim, tão assim, no mundo da lua, que nem lembro o que foi que ela me perguntou, o que foi que eu Já disse. não é Hum, uma não. escolha ou foi por alguma. Eu te pergunto porque eu percebi, te acompanhando pela sua fala também, você é uma pessoa muito religiosa. Você se apega É, muito à sua fé, você é. tem orgulho disso. Eu tenho uma trajetória de idas e vindas, assim, com religiões, sabe? É, mas eu tenho um- umas passagens, assim, pela ONG SOS Mulher e Família, não sei se você já ouviu falar. Eu trabalhei Não. lá por um tempo e eu conheci muitas pessoas que passavam situações de violência doméstica, né? Os maridos às vezes Uhum. agressivos ou pais muito agressivos com os filhos. E uma coisa que me incomodava às vezes muito eram que algumas religiões que colocam a mulher num papel muitas vezes assim de submissão, a mulher às vezes se sujeitava a um casamento infeliz ou achava que ela tinha uma autoridade diante dos filhos que justificava qualquer tipo de agressão ou de imposição. Isso me incomodou muito em algumas religiões. Uhum. Você, em algum momento, foi tolhida de procurar ajuda por algum pastor ou padre ou alguma figura de autoridade que te dissesse, não, você tem que perdoar, Deus tem um propósito para todas as coisas, você passou o que passou porque tinha que ser. Porque isso é uma coisa que mexe muito comigo. E eu tenho curiosidade de te ouvir. Uhum. Qual é a sua opinião sobre isso? Não, eu não fui tolhida por nenhum pastor, até porque, assim, é, na minha igreja, ninguém perguntava assim, ah, você quer conversar? Você precisa? Eu acho que o que falta em algumas religiões, assim, cristãs, todas elas, às vezes você entra lá na igreja, tipo, eu já estava lá, e aí ninguém me perguntava, nossa, você está morando na casa de uma pessoa, já está na casa de outra, já está na casa de outra, mas o que está Ah, acontecendo? Não, então, ninguém perguntou. Eu era mais um sim. só. Eu acho que isso acontece em todo canto. Então, se eu tivesse tido oportunidade, eu teria feito um acompanhamento, porque seria importante. Esse ano que passou, foi 2021 na pandemia, Uhum, eu nunca tive, eu não sabia nem o que era crise de ansiedade, mas aí depois da pandemia eu tive uma crise de uhum, ansiedade. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, mas por quê? Mas por que eu tive essa crise de ansiedade? Eu não sei por quê, porque as pessoas falam, eu tive crise por conta disso, 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 mas eu não sabia por quê. E uhum, aí depois que eu fui descobrir, o, o irmão da Jo, uhum, depois no meio da pandemia, eu acho, ele faleceu. E aí eu fiquei pensando assim, foi de repente, uhum, sabe? Ele passou mal e aí faleceu. E aí eu fiquei achando que a Jo ia falecer e eu ia ficar sozinha. E, meu Deus, o que eu vou fazer sozinha? Como é que eu vou fazer sozinha? uhum. Eu vou morar com quem? Eu vou para onde? Eu vou ficar sozinha se ela morrer e pronto.
esse foi o gatilho para minha crise de ansiedade, que eu fiquei Sim, muito ruim mesmo. E aí fui dessa vez, eu não conseguia trabalhar, ficava assim, ó, parecia que o meu coração ia explodir, sabe? sim. Então, eu acho que se eu tivesse tido um acompanhamento antes, eu não, talvez não teria tido essa crise que eu tive. Porque aí eu já tive que. Eu passei muito mal. Muito. Você pensa uma pessoa mal, fui eu, deitada no chão, porque não tinha outro lugar mais que eu ficasse, que eu melhorasse. E aí o médico falou: você está com uma crise de ansiedade. Eu falei: não, eu estou infartando. Eu vou morrer. Eu vou morrer. E aí ele disse: você está com ansiedade, você vai procurar um psiquiatra, alguma coisa. E Uhum. aí eu fui num psiquiatra, porque tinha um plano na empresa, Tá. porque o que acontece muito você precisa às vezes de um psicólogo, mas não tem como pagar. E aí você vai fazer como? Para ir. Entendo. E aí quando eu estava na crise, eu fui procurar um psicólogo, aí ele falou: ó, 1 hora de consulta é R$ 300. Falei: ah, meu Deus, não posso, não posso, não tem como. E aí fui deixando Uhum. passar. Eu só orava: Jesus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, A que eu escrita não sei o que fazer. ajudava a Hã? processar. A escrita também te ajudava a processar, às vezes, suas emoções, ou conversar com outras pessoas, mesmo que não da área da saúde. Sim, Sim. conversando assim, eu acho que a Jo tinha que ser formada em psicóloga, porque ela foi uma psicóloga, e para mim ela foi uma psicóloga assim, né, muito boa, porque assim, eu conversava com ela, e ela me dava conselho, me aconselhava, porque ela sabia do histórico que eu Sim, tinha. Então ela já devia entender que isso provavelmente foi de tudo que eu passei, que agora poderia estar, né, acarretando algum problema. sim. Então, graças a Deus eu melhorei. Estou bem. E aí, ano passado, foi que eu decidi escrever o livro. Olha, a gente está caminhando para o final. As lives, geralmente, elas são assim, um momento de bate-papo e depois talvez a gente faz uma parte 2, né? Vai depender se o pessoal quer entender um pouco mais sobre esse tema. Nosso objetivo hoje, né, Jaqueline, era conscientizar as pessoas é, sobre a responsabilidade afetiva. Que Uhum, os pais que desejam ter filhos biológicos ou que consideram talvez a adoção, que eles precisam entender que é uma jornada longa, que filho não é só o bebezinho bonitinho, né? Então, assim, sim. pode ser que seja um filho travesso, pode ser que seja um filho que traga muitos desafios para a educação, mas que isso não justifica o abandono, isso não justifica a terceirização excessiva do cuidado, né? E por isso é Uhum. tão importante a responsabilidade na hora dessa decisão. Para quem tiver interesse de saber mais detalhes, a Jaqueline, eu compartilhei, né, Jaque, nos stories, tem um podcast Sim. longo da Rádio Escafandro, onde ela conta mais detalhes, onde ajuda a gente a entender um pouco dessa trajetória. É, mas eu queria é, te perguntar, tem uma pergunta aqui da pauta que eu não queria deixar de fazer. É, duas perguntas, na verdade. É, Para escrever o livro, o meu livro, eu li vários outros, e um deles chama Vida de Adotivo, Adoção Eu já ouvi de Filho. falar. Você já ouviu falar? Sim, já, já. E na maioria dos relatos desse livro que eu li, as pessoas adotadas, elas expressavam um desejo de adotarem também. E aí eu queria saber de você, Jaqueline, como que você enxerga a adoção agora, após a sua própria experiência, se é algo que você já considerou, ter filhos adotivos, ser a mãe, talvez que você não conseguiu receber. Como é que é isso para você? Conta pra gente. Sempre me fazem essa pergunta. Eu sempre pensei em adotar, sempre. Mesmo que se eu tivesse casado, se eu tivesse filho biológico, eu ia querer adotar uma criança, porque ser mãe, assim, tipo, se a minha mãe tivesse prezado pelo amor, para me dar amor, né, seria muito bom. Talvez eu seria uma outra pessoa. Assim, mas eu penso em adotar e eu já tenho, eu acho que assim, quando eu for em algum lugar que eu ver
uma criança, eu já vou saber. Porque eu tenho, assim, na minha mente, Hum, sabe? É uma criança já, eu já sei quem é. É como se ela estivesse só esperando por mim. tem essa crença, É, eu tenho esse negócio comigo há muitos anos. Muitos anos. mas você Eu quero sim. ou conhece algum lar? Em que oportunidade você acha que Eu já perguntei para uma moça que comprou meu livro, e aqui perto de onde eu moro, tá? tem um local onde tem Tá, crianças. E aí eu pretendo ir lá visitar também. legal. Eu gostaria de visitar outros locais, mas eu moro assim aqui no Rio, né? E os locais são longe, tem Santa Catarina, tem outros locais, e aí para mim é longe ainda. Sim. João Pessoa, assim que eu queria ir, porque é o lugar que eu nasci e sei que lá acontece muito de criança, tipo, dar a criança de boca, não ir pelo caminho certo, sabe? Hum. Eu quero te recomendar e recomendar para quem está com a gente. Existe uma ONG aqui em Uberlândia que chama Pontes de Amor. Uma das fundadoras da ONG é a Sara. A gente ainda vai ter uma live para conversar com ela. Tem uma das advogadas, eu não sei se ainda está aqui com a gente. Não sei se ela já saiu. É, que também ajuda a entender toda essa parte jurídica. Existem cursos para as pessoas que se interessam na adoção para fazerem. E o que a gente também queria deixar de recado hoje é a não romantização da adoção, Sim, porque de fato ser mãe biológica ou adotiva, ser pai ou adotivo ou biológico é uma jornada desafiadora, demanda muita sim, dedicação, muito entendimento, demanda muita responsabilidade afetiva, que é isso que a gente queria falar hoje, né? Sobre sim, os impactos que podem ser causados por uma falta de cuidado adequado, uma falta de afeto, de preocupação para criar uma base sólida, né, Jaqueline? A gente vê que por mais que você sim, tenha perdão, por mais que você está tocando a sua vida, tem uma carreira, tem uma rede de apoio bacana, uma comunidade na sua igreja, etc. Mas você tem os desafios que você apresentou para a gente hoje de criação de sim. vinho. É, E eu acho que é super natural. Qualquer pessoa que tenha a sua trajetória, é natural que tenha esses desafios, né? Que foram muitos. Assim, Então, eu te acho uma pessoa muito forte. Quero te agradecer por ter compartilhado com a gente uma parte aí da sua história. obrigada. Para encerrar, e aí antes de encerrar, eu também vou ler um trechinho do meu livro que eu chamo de Laços Afetivos. Mas antes eu queria te perguntar, o que que é serenidade para você? Você teria uma resposta? Para mim, serenidade é levar a vida com leveza. Assim, ser leve, sabe? Ser leve no seu coração, ser leve com as pessoas, ter mais empatia com as pessoas, Uhum. porque eu acho que o que a gente precisa é ter empatia com o outro. E eu acho que sem empatia a gente não consegue ser sereno. Então, para mim, serenidade levar a vida com leveza. Obrigada. Eu também quero deixar um recado para os Por pais. favor, fica Eu à vontade. posso? Uma das coisas que eu percebi em quem adota é conversando, né, com várias pessoas que adotaram Uhum. crianças, é que às vezes eles adotam e assim, tipo, se sente retraído porque ele adotou aquela criança e ele tem medo de chamar a atenção da criança, Ah, ensinar as coisas certas, porque ele acha que a criança vai se revoltar. Ah, não, porque você me adotou, eu posso fazer o que eu quiser. Não, tá. não é assim. É filho, acabou. Se tiver que colocar no pensamento, coloca, chamar atenção, chama, porque se você ficar com medo, você vai deixar ele te dominar. E aí, ele Uhum. sendo dono da situação, aí vai complicar mais ainda o seu desafio de ser, né, de cuidar, de fazer as coisas certas. Uhum. Então, não tenha medo. É filho e ponto final. Você vai fazer, não vai, é sim, não e ponto e acabou. Não tem de ficar com medo. Uma mãe falava para mim assim: ah, eu tenho medo porque ela pode ficar chateada. Não, mas você não pode ter medo. Fiz até chamada de vídeo com ela, porque ela não estava conseguindo fazer a criança entender uma coisa que ela não poderia fazer. E aí eu falei com ela, escrevi, tirei print, dei foto, mandei foto, e aí ela conseguiu
convencer a criança de não fazer aquilo que ela queria fazer. Mas é Eu, difícil. Mas você tem que ser mãe mesmo. eu acho que colocar limites é, sim, uma É, forma. Se a gente. E isso vale para filhos, vale para qualquer relacionamento, amizade, relacionamento afetivo, né? Se sim, não põe limites, o outro às vezes pode desrespeitar. E se a gente exatamente. respeita, o outro não vai aprender a se respeitar também. Então, Sim. realmente é importante você colocar essa palavra final. E aí, para a gente arrematar, só resgatar, né, os pontos principais da nossa conversa. Uhum. Falou sobre a importância de entender a responsabilidade de uma adoção ou da criação de um Uhum. filho biológico, que não existe devolução, né? Não. Que isso é impensável, apesar de existir o abandono, o filho vai carregar esse sentimento de rejeição. Então, muito cuidado, muito diálogo importante, Sim. procura apoio, né? Então a gente falou tudo disso um pouquinho. E eu separei, pessoal, para a gente encerrar então, para quem chegou depois, esse livro Serenidade da Renúncia é de minha autoria. O capítulo 5 se chama Laços Afetivos. E eu separei um trechinho para a gente encerrar. Quero ler para vocês. Só dando um contexto antes da leitura, nesse capítulo eu falo, Jaqueline, de todas as experiências que eu tive na ONG SOS Mulher e Família, na ACD, dando aulas como professora, né, para alunos PCD, alunos com algum tipo de deficiência, e tudo isso me fez refletir, repensar sobre laços afetivos, porque muitas vezes a família biológica deixava a desejar e a pessoa ia encontrar, às vezes, o vínculo, o cuidado, o carinho em outros laços, né? Às vezes numa tia, num amigo e não necessariamente no pai e na mãe. Então, É. vamos lá. Estou ciente dos inúmeros exemplos negativos que podem existir. Famílias podem ser fonte de acolhimento e ou de abandono. A relação entre pais e filhos não deve ser romantizada nem reduzida ao caos. Cada caso é um caso. Por isso, não deve haver idealização nem projeções sobre a escolha alheia no que diz respeito à sua própria família. Cada pessoa sabe o que enfrenta e ou ainda está disposta a enfrentar em nome da sua família. Ter contato com essas diferentes vivências me fez ampliar a percepção sobre sina que cada pessoa deve enfrentar. Na observação sensível dessas histórias, a vida parecia estar me ensinando um pensamento alternativo à predestinação, karma ou qualquer outra crença religiosa sobre causa e efeito, evolução espiritual, merecimento, bênção ou maldição. Uhum. Eu começava a acreditar na ausência de um destino previamente traçado e aos poucos ia me libertando da doutrina missionária da predestinação. Eu começava a flertar de um modo mais leve de viver, aceitar o incontrolável, encarar infortúnios sem justificá-los. Coisas ruins acontecem com todo mundo, e isso faz parte da vida. Enquanto atribuirmos a nós mesmos o papel de controladores do nosso destino e a Deus o papel de juiz sobre merecedores e não merecedores, continuaremos tendo medos. Medo da falha, medo da punição, medo do castigo. Buscar explicação pode causar revolta ou até uma falsa consolação, mas a dura verdade é que, bem, situações árduas e aparentemente injustas acontecem com todos nós. Eu trouxe... Ah, gostei. Gostou? Ele faz Gostei. um pouquinho, né? Porque ficar buscando resposta para tudo que te aconteceu, para tudo que acontece com tantas pessoas que não merecem, dá um nó realmente na nossa cabeça. E às vezes a gente se Uhum. aceitar que a vida é repleta de injustiças e repleta de coisas que a gente não consegue explicar e que a gente tem que aprender a lidar com elas, Sim. traz mais serenidade, né, Jaqueline? Mais... É, verdade. Eu Olha, perguntando o que a gente está de
blusa da mesma cor. Acho que é sintonia. A gente combinou. Eu também. Eu ia te falar isso no final. Falei, a gente tá com a mesma cor de blusa. É verdade. Minha querida, obrigada pelo seu tempo, por tudo que você compartilhou, viu? Eu desejo vida Obrigada. ao seu projeto, que muitas pessoas Obrigada. sejam a sua mensagem, e que você encontre aqui na nossa comunidade também muito acolhimento e compartilhe esse seu aprendizado de vida para a gente tomar assim decisões bem responsáveis sobre os filhos que a gente vai pôr no mundo ou não. Sim. Eu gostaria de te agradecer pelo convite. E se quiser fazer uma live 2 para a gente continuar falando, porque é um assunto, né, bem abrangente e, assim, em uma hora a gente não consegue falar tudo que a gente quer. E orientação, as pessoas precisam, muita orientação. Porque às vezes eles olham uma coisa na internet e não é nada Uhum, daquilo. Às vezes você, nossa, deve ser legal adotar, mas não é assim. uhum, Tem que entender que você está adotando um indivíduo, um ser, né? Uma é, pessoa. Você está formando ali o caráter de alguém. Então, que seja com responsabilidade. isso E o aí. meu livro tá, gente. Faz o jabá aí. Onde que o pessoal Ó, para comprar o livro físico, pode ser comigo, porque como eu não tenho editora, então eu mesmo estou vendendo pelo meu Instagram. bacana? Já enviei para vários lugares, até uma menina que estava nos Estados Legal, Unidos, aí perguntou e mandei aqui para o endereço dela aqui do Rio. legal, Já pessoas de vários estados assim do Brasil já enviei. bacana. E no Hotmart tem em PDF, né? O e-book para quem gosta de ler. Eu prefiro o papel, mas tem gente que gosta de ler no digital. Na minha bio tá lá o linkzinho para você comprar. Perfeito. O meu também está disponível no link da bio. É disponível na Amazon, o e-book, o livro físico na Livraria Leitura, Livraria Plural e Livraria Sabiá Livros. Quando eu E crescer, eu quero ser assim. é só botar a cara de pau Ah, mesmo tá, no pá. projeto. Olha, tá mudando vidas. E eu acho que aí Uhum. realmente está fazendo, compartilhando as nossas mensagens, né? Assim, as nossas histórias. Nesse livro aqui vocês encontram o meu processo de decisão por ter ou não filhos, biológicos ou adotivos, vocês vão saber a minha definição aqui, e poder também acolher as pessoas que têm dúvidas, né? Que não encaram a maternidade como um sonho universal, que querem realmente pensar. E aí tem pesquisas, tem entrevistas com outras mulheres, tem trechos do meu diário. Então convido vocês também à leitura. Jaque, um beijo, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que ficou até aqui. E Obrigada. Para você também. Obrigada. Tchau.